Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma Expert Talk do nosso Bootcamp do InterJava Developer. E hoje estamos aqui para contar com a participação de vocês, tirar suas dúvidas. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, essa é mais uma Expert Talk. Essa é mais uma mentoria que faz parte do Hobby Academy Tech Boost. É uma mentoria do Bootcamp InterJava Developer, certo? E eu gostaria de saber, né, de onde é que você está falando. Boa tarde a todos que estão aqui, a todos que estão presentes nessa live. De onde é que você está falando, se é a sua primeira live. Para quem não me conhece, meu nome é Ami, eu faço parte do time de educação da Digital Innovation One. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. E para incentivar vocês a falarem de onde é que vocês estão assistindo a gente hoje, nessa tarde, eu falo daqui de Salvador, Bahia, né? Mais uma Expert Talk com vocês. Olha, o Ailson aqui, de Curitiba, São Paulo, Roberto, Parnaíba. Boa tarde a todos. Olha, o pessoal aqui do Recife, muito obrigado a vocês. Belém, BH, boa tarde, Darcy. Sejam todos sempre muito bem-vindos, muito bem-vindas. O pessoal está aqui participando com a gente. Como eu já havia falado, hoje nós temos aqui um Expert Talk do Bootcamp InterJava Developer, com a participação do nosso mentor, Twiri, e eu vou pedir que ele se apresente, fale sobre a sua carreira, né, sobre os seus caminhos trilhados na Inter, cheio de dicas, e vamos falar hoje com o tema definindo domínio rico em aplicações de microserviços e BFF. E nada melhor do que ter um mentor com super conhecimentos para tirar as dúvidas e trazer aí, agregando novos conhecimentos. E é com você, Twiri, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Dando sequência aí, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Espero que a galera aí de outros estados e até mesmo daqui de Belo Horizonte curte essa troca de conhecimento nessa tarde. Vou falar um pouco aí da minha experiência, o que é ser um sangue laranja, que é onde eu estou atualmente. E vou tentar levar assim, o máximo de conteúdo e tirar o máximo de dúvidas que tiverem aí ao longo dessa live, desse expert, né, de hoje. Vou falar um pouco sobre mim, vou contar um pouco de como eu cheguei aqui no Inter e como que é ser um sangue laranja. Hoje eu sou especialista desenvolvedor Java. Minha experiência é toda voltada para back-end. Eu não tive aquele contato tão grande com o front-end. Eu venho aí trabalhando há muito tempo na área. Eu gosto de brincar com as pessoas porque eu consigo transitar entre as linguagens. Então, eu comecei em .NET, comecei estudando Java, depois eu vim para Kotlin aqui no banco, e Kotlin também tem raiz Java, então é essa sequência aí que muitos falam, Java é isso, .NET é aquilo, Kotlin é isso, Kotlin é aquilo. Eu venho aí com uma vertente que Kotlin, Java, .NET, o importante é você entender a linguagem. .NET em si é um framework, né? A gente programa em C#, então o negócio é entender aí um pouco do que a linguagem te oferece, quais os pontos positivos e quais os pontos negativos, e onde saber aplicar, e em qual momento, em qual padrão de arquitetura eu vou utilizar aí, ao longo da minha solução, ao longo do que eu venho propondo. Para quem quiser conhecer um pouco mais, está aí meu LinkedIn, pode adicionar lá, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Eu coloco muita coisa lá de conteúdo disponível. Tem o QR Code aí também, podem ficar à vontade para escanear. E vamos lá, vamos falar um pouco do que é estar aqui no Inter, o que é essa oportunidade aí que eu venho vivendo nesse mundo Java. Aqui, ser um sangue laranja, eu falo que é
é uma oportunidade única. A gente só se vive uma vez aqui dentro do Inter. Se você não souber aproveitar, se você não tiver ali pronto para se jogar nessa oportunidade, você não vai viver o que é ser um sangue laranja. Hoje, o ser sangue laranja tem não só que está ali a parte do conhecimento tecnológico, mas eu também tenho que ter a parte do que é usar uma aplicação. Eu estou aqui dentro do time de investimento, de estabilidade. É, a gente pensa muito no que a gente vai entregar para os nossos clientes. Então, assim, não adianta eu vir e desenhar uma solução, ter toda aquela jornada de experiência, jornada de usabilidade do app, sendo que meu back-end ele não está um back-end de qualidade. Então a gente foca muito na qualidade das entregas, a gente foca muito na qualidade e no interesse dos nossos clientes, porque o Inter hoje, a gente nem fala mais que é Banco Inter, a gente fala que é um Inter, é uma plataforma enorme com vários tipos de experiência, desde um investimento até participar de uma comunidade ali, de uma troca de conhecimento sobre o que é investir. Então, assim, hoje que eu não aprendo só trabalhar em Java, eu aprendo também em como fazer algo novo, algo saudável, uma aplicação confiável em Java, em Kotlin. Eu não estou no núcleo .NET, tenho grandes amigos lá na parte que sustenta o .NET, mas não é uma experiência assim traumática, igual muitos falam. Trabalhar em Java, trabalhar em Kotlin hoje me deu uma nova visão, me deu um novo ar de desenvolvedor, porque você começa a expandir, você começa a ver seus horizontes. E eu vou tentar trazer um pouco mais disso no decorrer do nosso slide, da nossa apresentação, para vocês entenderem o que eu falo. Então, a gente vai falar sobre domínio, né? Domínio Drive Design, o famoso DDD. Vocês podem ver aqui, ó, que eu comecei assim. Antes eu usava o DDD como se fosse um 31, né? Tudo eu tinha que colocar DDD, todos os projetos meus tinham DDD, era como eu fizesse uma ligação. Eu era de Lagoa Santa, hoje eu resido em Belo Horizonte, então para fazer uma ligação no passado, no início do DDD, 31, eu tinha que sair colocando 31 para tudo quanto é lado. E hoje, para usar o DDD, eu penso muito, eu analiso, eu tenho que saber para onde que eu estou fazendo aquela ligação. Então, vocês vão ver que a gente vai entrar assim, ó, como os DDDzinhos, e vamos sair como grandes desenvolvedores capazes de aplicar a solução. Não só com essa expert, mas eu acho que ao longo de toda essa trajetória que está todo mundo tendo dentro da plataforma de inovação, vai mudar muita coisa na vida de todos. Então, aqui a gente vai ser capaz de entender onde aplicar o DDD, o Domain Drive Design. Eu vou ter algumas siglas que eu vou pedir para vocês, se tiverem dúvidas, mande perguntas, fale, interrompa, eu volto, explico, trago mais da teoria, trago mais conhecimento. Se eu não souber responder hoje, me chama lá no LinkedIn que eu vou pesquisar, eu vou trazer a resposta de alguma forma. É um comprometimento aí que eu faço com todos, então já pode ir lá adicionando no LinkedIn. Uma coisa que eu falo com muitos hoje, que tudo tem a sua importância, tudo tem a sua motivação. O DDD, ele não foi criado pelo Eric Evans à toa, ele não surgiu do nada, ele foi uma filosofia, ele foi um pensamento que eu vou abordar um pouco mais à frente, eu vou explicar um pouco mais, que tem sua importância dentro do projeto, dentro da solução. Então, para a gente saber aí, usar o DDD no microserviço e no back for front, então eu não vou ficar falando toda hora back for front, eu vou falar BFF, mas eu vou explicar também o que é cada sigla dessa. Então, assim, a gente vai saber em qual momento a gente vai parar nos nossos projetos, a gente vai analisar, a gente vai conversar com a área de negócio, a gente vai conversar ali com quem que é
o cara que faz a modelagem, que consegue ter aquela visão de negócio muito saudável para a gente modelar aí e trazer para dentro da nossa aplicação, fazendo um código mais assertivo na hora de entregar para a produção. Porque o importante não é a gente entregar bugs em produção, e sim soluções em produção. Então, uma visão aí que eu já trago também comigo e que eu falo para muitos é, cara, a partir do momento que você é usuário do seu próprio código, você é usuário do seu próprio sistema criado, você trata ele com mais amor, você trata ele com mais carinho. Por quê? Às vezes um bug, um transtorno que você tem ali, a gente não pensa, a gente pensa em como que eu vou fazer isso com Java 8, com Java 11, qual é a melhor forma, eu vou usar essa expressão, eu vou deixar um código limpo, eu vou deixar um código saudável, eu vou usar todos os partners, todos os padrões de boas práticas do Clean Code, eu vou usar todos os padrões aí do PO, mas a gente esquece que não é só a nossa solução que tem dentro desse universo que é constituído hoje, não só no Banco Inter, mas diversas empresas grandes. Então, a gente vai ter vários microserviços, vários comportamentos. Então, a gente tem que olhar o seguinte: aquele microserviço me fornece isso e eu vou fornecer aquela resposta para o meu usuário. Então, a gente, usando a nossa aplicação, usando a nossa solução, a gente trata com mais amor, a gente trata com mais carinho. Ao longo aí dessa 1 hora e meia de live, a gente vai começar com o tema de microserviço e Back for Front, BFF. Depois a gente vai passar um pouco para o Domain Drive Designer. Eu vou entrar em alguns momentos, eu vou explicar qual que é a diferença do DDD para o TDD para o BDD. Então, são 3 siglas aí muito importantes. As 2 últimas são originadas aí do DDD e vocês vão entender que tudo é um pensamento, tudo é feito com calma, tudo tem que ter uma interação condizente. E depois a gente vai falar um pouco mais da aplicabilidade, que eu tenho que sair aplicando esse conceito em tudo, eu tenho que sair aplicando essa filosofia para todo enquanto é canto do código, a cada sistema que eu criar novo, eu vou ter que ter essa interação. Então, eu vou responder isso mais lá para o final, porque vocês vão ter um entendimento de início ao fim. Então, é toda uma jornada sem código, eu deixo isso claro. Um pouco triste por não estar apresentando código, porque o DDD não é apenas código, não é apenas tecnologia, e sim um entendimento global de todo um processo, todo um fluxo da empresa. Então, traduzindo, o DDD é você criar o domínio, um design em si, baseando no negócio. Então, qual que é a minha regra de negócio? O que, que eu tenho ali de negócio? O que, que é a minha solução? O que, que minha empresa fornece? Então, hoje aqui no Inter, no time de investimento, a gente fornece uma plataforma de investimento para os nossos clientes. Então, eu tenho que entender desse domínio de investimento. Tere, você, conhecendo do domínio, você viu um investidor? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que você comece a ter uma visão diferente e fale assim, pô, legal, gostei de investir, muito bacana, agora eu quero ser de fato investidor. Pode ser que você fale assim, não, eu entendi a regra de negócio, entendi, mas eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esse conhecimento todo para ser um grande investidor. Mas você vai ver que na hora que você começar a desenhar, na hora que você começar a modelar os seus domínios, você vai entender mais o produto. E vai acabar que você vai se interessando um pouco mais e vai tendo uma experiência diferente, vai olhando para aquilo um pouco mais com carinho novamente. Então, assim, hoje eu não sou um grande investidor, quem sabe um dia aí eu vire, mas já te falo que investir pela plataforma do Inter é muito fácil, é muito legal, então qualquer um hoje consegue investir facilmente. Isso na nossa plataforma, isso no Inter. Eu não estou falando isso porque eu sou programador,
torno de investimentos. Não, é porque, de fato, é uma experiência, é uma usabilidade que o aplicativo traz para a gente que é diferenciada. Usei, sim, outros aplicativos de outros bancos, mas o que o Inter fornece dentro da plataforma de investimento é inovador, é legal, é muito fácil para a gente aprender, não só eu, quanto nossos pais. Então, a gente consegue levar muito mais conhecimento aí para todo mundo na parte de investimento. Tura, deixa eu só te interromper rapidamente. Eu acho Sim. que não subiu aqui, tá, a sua apresentação. E se você puder, por favor, tentar novamente. O pessoal falou aqui no chat que não estava conseguindo visualizar o seu LinkedIn e o QR Code. Aí eu tentei aqui, mas não liberou. Eu vou pedir que você faça mais uma vez, tá? Por favor. Share screen, estou compartilhando aqui agora, vocês me desculpem. O pessoal está aqui falando, não, QR Code e tudo mais. Pô, vamos Normal. lá, vamos voltar. Senão o pessoal não pega aqui. Pronto, agora perfeito. Aí, todo mundo que pediu, muito obrigada. Vamos lá, hein? Vou dar aí 2 horas e meia para todo mundo aí compartilhar, pegar o QR Code. Tô brincando. Mas qualquer coisa, no final também da apresentação, na hora que a gente estiver tirando as dúvidas, eu volto nesse slide aqui, deixo ele aí durante o finalzinho aí para todo mundo que não conseguiu pegar o QR Code ou não conseguiu chamar lá no LinkedIn. Dica, Tuerê Pinto. Só tem eu, não tem outra pessoa, é único, é exclusivo, é primary key. Então, se você jogar Tuerê Pinto LinkedIn, Tuerê Pinto Facebook, Instagram, vocês já me acham. Só tem eu. É um cara barbudo assim, não tem outro, baixinho, gordinho, vocês vão ver lá, vocês não vão achar ninguém. Pode ficar tranquilo. Então, como vocês perderam aqui a analogia ao DDD, o que eu falei é que a gente vai entrar aqui, ó, DDDzinhos, pequenos DDDs. E vocês vão ver que no decorrer, na hora que a gente chegar aqui, quando aplicamos o DDD, a gente vai estar aí uns DDDs mais velhos, assim, mais com conhecimento maior. Dúvida? Se vocês tiverem dúvida, pode mandar aí no chat, pode interromper, pode falar, me explica isso aí, volta, não entendi, estava muito rápido, não peguei esse conceito, faltou isso aqui, peraí, você esqueceu de falar desse ponto, vamos aí, vamos interagindo, essa live aqui não é uma live corrida, é uma live que vai ter muita interação e que eu espero que seja uma troca de conhecimento muito boa para todos. Então, no primeiro tópico, eu vou falar um pouco sobre microserviços e BFFs, então a gente vai falar de MS e BFF. Por quê? Porque a gente precisa entender o que é um microserviço, o que é um back for front, para a gente saber o que eu estou entregando e como que eu vou aplicar o DDD. Em segundo momento, eu vou falar toda a vida, todo o entendimento do que é um DDD. Gente, deixo bem claro, 1 hora e meia é pouco tempo para falar de um assunto tão grande e tão rico. Aconselho vocês, vou deixar algumas literaturas, vou deixar alguns links para leitura. Vale a pena pegar aí algumas horas do dia, umas horas no final de semana e estudar mais e buscar mais conhecimento. DDD, quando se entende, quando se está ali compreendendo a teoria, a forma de aplicar fica mais fácil e o projeto sai mais limpo, sai mais dinâmico. Então, vale a pena procurar sobre o assunto. Não só como o DDD, mas igual eu falei, sobre o TDD e o BDD, que eu vou falar também mais à frente. Sobre como e onde aplicar, será o nosso último tópico. Por quê? Toré, eu vou pegar e vou aplicar em todo o MS? Eu vou aplicar em todo o BFF? Não, existe uma regra, existe um formato, existe tempo
a gente também não pode sair onerando o tempo de entrega do nosso produto. Por quê? Dentro do MySquad, não sei se todos têm essa vivência, a gente precisa seguir algumas métricas, que é quanto tempo que eu vou entregar aquele projeto, quanto tempo que vai demorar para eu desenvolver tal estrutura. Às vezes, a gente ficar em uma filosofia, pode ser que não dê tempo de aplicar aquele conceito. Então, muitas empresas hoje, mais olhando pelo lado de startup, ela sempre cria o famoso MVP, que é aquele produto que você coloca rápido, testa rápido e vê se é sucesso ou falha. Então, quando a gente está em momento de testagem de algum produto, de alguma solução, não é fácil aplicar o DDD. Por quê? A gente não tem o domínio do conhecimento do negócio. A gente não tem aquelas premissas que a gente precisa que o negócio traga para o nosso contexto e a gente leve adiante a implementação, a criação do context map, dos bound contexts, que eu vou falar mais a seguir. Então, não é virar e falar, eu vou sair aplicando o DDD em tudo. É saber aplicar de forma consciente, igual eu falei na analogia anterior. Antes, quando eu era de Lagoa Santa, cidade do interior, para eu ligar para a capital, eu tinha que colocar 31. Agora não. Agora, para eu ligar, fazer uma ligação de Belo Horizonte para qualquer cidade metropolitana, eu não preciso colocar o 31. Agora, se eu precisar ligar para Salvador, eu tenho que colocar o DDD. Se eu precisar ligar para outros lugares, eu vou ter que colocar o DDD daquela região. Então, vamos aí aprender a usar ele de forma correta. Então, vamos lá. Todo mundo conhece sobre microserviço, BFF, Back for Front. Todo mundo já ouviu essa sigla? Todo mundo já teve contato ou já teve alguma experiência de trabalho? Deixa aí sua resposta, daqui a pouco a gente vai, lá no finalzinho eu pego e a gente vai debater sobre esse assunto. Mas, se todo mundo ou leu ou já teve um primeiro contato, pelo menos com o microserviço, é ótimo. É ótimo. Você já vai ter um entendimento maior, você vai ver que é muito fácil você virar um microserviço para BFF e você vai ver que é muito fácil saber as camadas, as quebras que eu preciso dentro do meu microserviço para trabalhar com a modelagem de domínio. Tere, nunca trabalhei, não conheço nenhum dos termos, nunca ouvi. Não tem problema. A gente vai aqui, vai falar aí um pouco de cada um. Mas, na tecnologia, a gente nunca pode esquecer do passado. A gente sempre tem que lembrar ali do primeiro computador, quando saiu o primeiro computador, quando foi criado, por que foi criado, como que era o comportamento, para depois a gente evoluir. Lógico que eu não vou chegar nesse ponto, eu não vou falar aqui de quando foi criada a primeira API, para depois como foi criado o primeiro projeto. Vou falar isso não, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Nada contra o pessoal aí mais velho que trabalhou com COBOL, com Pascal, mas, assim, isso aí é uma conversa muito mais ampla. Então, eu vou ser direto, eu vou ser bem específico em alguns pontos. Então, eu vou começando a apresentar para vocês o monolítico. O que é o monolítico? O monolítico é uma forma de desenhar uma solução onde tudo fica em um único projeto. Então, você tem a camada de front-end, que é aqui, ó, é o HTML, é o JavaScript, é o MVC. Você tem a camada de serviços, que tem uma lógica, tem uma camada de segurança, tem uma comunicação, tem uma regra ali de negócio que vai levar para o front tal comportamento, e você tem a camada de banco, que é o acesso à informação, onde que o dado fica salvo. Uma coisa que eu sempre escutei junto aos meus professores sem o banco de dados, hoje o nosso computador não seria mais nada do que uma calculadora, porque não teria onde salvar essa informação. Só que eu vou um pouquinho mais além. Só com o banco de dados e sem os serviços, como que eu levaria essa informação salva para alguém? Sem o front-end,
sem o HTML, sem o JavaScript, o que eu estaria entregando aí para os meus usuários da aplicação? Poxa, imagina lá naquela época, antigamente, que você só via aquela telinha preta, aquela telinha do DOS, aquela telinha cheia de código. Não que eu, como back-end, não veja isso todo dia, mas se entregar isso para um usuário, entregar para ele um código, ele vai virar para você e vai falar: o que é isso? Como que eu uso isso? Uma coisa que eu acho muito engraçada é que toda vez que eu vou explicar para o meu pai, para minha mãe, para as pessoas ao meu redor o que eu faço, ninguém entende, porque eu sou um back-end. O que é um back-end? Não é código, é linha de código, é linha estruturada. Então, muitas vezes você está ali conversando no Natal com a família, numa festa. Ah, mas o que você faz? Poxa, eu trabalho no Banco Inter. É a melhor coisa que eu falo, porque até eu explicar que eu sou um desenvolvedor back-end da plataforma de investimento e que eu entrego para eles tudo aquele texto que está relacionado ao front, eles falam assim, não entendi nada. Então, assim, é um pouco difícil explicar o que é um back-end, mas é muito fácil explicar o que é um monolítico. Um monolítico é simplesmente toda uma solução, todo um projeto. É uma definição arquitetural, sim, de projeto. Vocês vão ver à frente o porquê que eu estou tocando e frisando essa parte, que ele é um padrão arquitetural. Por quê? Uma coisa é um padrão, outra coisa é uma filosofia. Um monolítico é um padrão. Então, eu estou numa startup, eu quero testar rápido o meu projeto, eu quero ter uma solução muito rápida. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um monolítico. Por quê? Ali naquele projeto vai ter tudo que eu preciso. Vai ter regra de negócio, vai ter o front-end, vai ter o meu banco de dados, vai ter tudo ali bem estruturado, bem consolidado e eu vou entregar. Peraí, consigo colocar DDD neste contexto? Sim, consigo. O monolítico não é uma arquitetura antiga, e sim uma forma de você aplicar ela para testar a sua solução e assim você evoluir. Muitas empresas, hoje, eu falo aqui mais no cenário de Belo Horizonte, ainda tem projetos monolíticos e ainda está fazendo aquela migração. O que seria essa migração? A migração já entra ao microserviço, que é onde que eu comecei a conversar com vocês. O que é um microserviço? Eu vou pegar meu monolítico, que tem minha camada de fonte, vou pegar minha camada de negócio e vou pegar meu acesso a banco e vou quebrar ela em pequenas estruturas. Peraí, pequenas, não tão pequenas, mas que são camadas que tenham valores. Que é diferente de você pegar e sair criando 1.000 microserviços. Um microserviço que deleta, um microserviço que faz update, um microserviço que faz a busca da informação. Então, assim, sair criando microserviços é fácil? É mais fácil do que criar um microserviço, mas, um monolítico. Mas, gerenciar esses microserviços é fácil? Não, porque você vai ter uma camada muito vasta por trás para gerenciar. Você vai precisar de proxy, você vai precisar de autenticação, você vai precisar de segurança, você vai precisar de balanceamento de carga, você vai precisar de bancos distribuídos, bancos balanceados, porque você vai ter um microserviço que pode acessar, ou você vai ter 50 microserviços acessando esse dado ao mesmo tempo. Então, você tem toda uma estrutura, que no monolítico é mais fácil, porque é um para um. Então, eu vou ter um front-end, eu vou ter uma lógica, eu vou ter um acesso a banco e eu vou ter um banco. Então, você vai entregar aquele pacotão de uma vez só. No microserviço, não. Eu vou ter um front-end, tá? Esse front-end pode ser mobile, pode ser web, pode ser desktop, e eu vou ter N conjuntos de microserviços fazendo um CRUD. CRUD, eu acho que todo mundo sabe, tá? Mas é criar, apagar, deletar, obter informação. Então, você vai ter aquele conjuntos dentro de um microserviço. Microserviços, ele exige que tenha um entendimento mais aprofundado à parte. Também sugiro que vocês pesquisem um pouco sobre o microserviço.
No site da Red Hat tem alguns artigos muito interessantes falando de como é a construção. Existe sim padrões de projetos para a criação de microserviços. Existe todo um conceito ali. Por quê? Imagine que um microserviço, volta aqui na tela, comunique com outro microserviço. Se esse meu microserviço estiver performando, estiver rápido, só que meu microserviço de baixo não estiver performando, não estiver rápido com a resposta, eu vou gargalar toda a minha aplicação. Peraí, mas como assim? O que é um microserviço? Um microserviço é um conjunto, é uma estrutura de API, tá? Um conjunto de endpoint, a grosso modo, que você vai ter toda uma métrica, toda uma regra de negócio ali por trás deste microserviço. Então, a gente está pegando aqui, ó, essa parte aqui de business, quebrando em microserviço, pegando a parte de data label, acessando aqui, juntando, fazendo a união com o microserviço e pegando o banco aqui e deixando ele específico para cada microserviço. Tem lugares, tem literaturas que falam que pode sim haver N bancos de dados para um microserviço. Tem literatura, tem lugares que falam que cada microserviço tem que ter o seu banco. Isso é um dilema, isso é uma discussão, isso é um debate, não. Então, novamente, sugiram que dê aquela pesquisada, dê aquela googada aí sobre o que é o tema. Para quem não tem conhecimento. Para quem tem vivência, vocês vão ver que na hora que a gente entrar no DDD, vocês vão falar assim, nossa, meu microserviço, se eu tivesse implementado a camada, a modelagem do context ali correto, meu microserviço teria isso, meu microserviço teria aquilo, meu outro microserviço teria isso. Vou começar a pensar em refatorar meus microserviços e fazer uma estrutura mais enxuta para cada um deles. Mas não quer dizer que sua estrutura está enxuta, que você não deva seguir um padrão, que você não deva seguir uma lógica de implementação. Então, novamente, todo microserviço, todo monolítico deve seguir, sim, seu padrão de arquitetura, porque senão cada um vai fazer uma coisa, cada dev vai programar de um jeito e cada solução vai ter um comportamento diferente. E isso pode, no final das contas, criar gargalo para a aplicação em si, para uma aplicação no todo. Temos dúvidas? Temos. Tá rápido demais? Não tá? Temos dúvidas, eu já estava voltando aqui, né? O pessoal está perguntando, o Henrique perguntou, o Henrique Melo, se microserviços é apenas uma aplicação back-end. Não. Hoje o microserviço também pode ser aplicado ao front-end. Existem os micros front-end. Mas quando se trata do assunto microserviço, você está entregando um serviço bem granulado, bem enxuto ali. Então, muitas vezes é voltado sim para o back-end. Vai da literatura, vai do padrão que você adote dentro da sua empresa, vai da forma que a arquitetura aplica esse conceito dentro da sua empresa. Não podemos generalizar, mas eu também não posso deixar de falar que é mais utilizável no back-end. Respondido? Tem mais alguma dúvida? Temos sim, do Leonardo, ele pergunta se é comum o uso de CQRS no Inter. Sim, a gente usa. Eu não vou trazer muita coisa assim do que é utilizado no Inter tão aprofundado, porque senão a gente vai começar a sair um pouco do nosso foco aqui e vai começar a entrar nos tópicos que é um debate muito maior. Então, assim, usamos, não sei se vai fechar aí a sua pergunta, mas eu deixo claro que, assim, algumas perguntas eu vou tentar só ser mais pontual, tá?
e depois a gente pode ir conversando aí através do LinkedIn ou das redes sociais. Teve mais uma pergunta? Sim. Com relação a microserviços. Mas como funciona a autorização e autenticação em microserviços? Quais as boas práticas que o mercado tem adotado? Boa, ótima pergunta. Essa pergunta aí é uma pergunta interessante. Por quê? Imagine que você tenha 5 microserviços. Eu estou falando do mundo muito pequeno, do mundo muito micro. Dentro de uma corporação, a gente pode ter milhares de microserviços. Então, o que que a gente faz? A gente, geralmente, o padrão que é adotado nas empresas é usar o JWT, tá? Ou o ALF2. Qualquer coisa depois eu disponibilizo para vocês alguns links, eu tento mandar para vocês, para quem não entendeu, mas geralmente existe uma camada de proxy em cima dos microserviços e entre ali a UI, a interface, né, de usabilidade, existe um proxy e debaixo desse proxy existem os microserviços. E neste momento do proxy ali, naquele intervalo ali, eu teria que pegar uma imagem para vocês. Deixa eu ver aqui se eu pego. Deixa eu só sair da apresentação aqui. E deixa eu pegar aqui para vocês o que seria isso. Vocês ainda estão vendo minha tela? Vou dar uma bugada aqui porque é Estamos mais sim. fácil de mostrar. É mais fácil Sim, sim. mostrar a imagem do que explicar, sem texto. Proxy API. API Gateway. Beleza, esse aqui vai estar pequeno. Crash Token. Serviços, beleza. Esse aqui vai ter algo parecido. E eu acho que dá para usar aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou pegar nessa aqui. Tá muito pequeno para vocês? Se tiver. Tá, eu acho que está bem afastado. Deixa eu ver se eu pego uma outra, porque essa imagem aqui também tá bem pequena. Essa aqui eu acho que já vai estar maior. Ah, boa. O que acontece? Isso aqui é o nosso front. Vamos falar que o nosso app mobile aqui é o nosso front. E esses caras aqui, lógico que tem um event bus aqui, mas esquece. A gente vai falar muito desses Web API aqui, esses containerzinhos. Então, aqui neste momento, neste meio aqui, porque esse aqui vai estar... Esse aqui vai confundir mais ainda. Deixa eu tentar achar um aqui que não vai confundir vocês. Quero usar um bem... Esse aqui parece bom. Esse aqui ficou bom? Todo mundo tá Dá um conseguindo? Ctrl++ para ver se a gente consegue aumentar um pouco. Aí, tá ótimo. Beleza. Esse aqui, esquece os conceitos aqui, AWS, VPC. Vamos focar só aqui nos authorizations aqui. E nos microserviços aqui, autenticador. Então, o que a gente faz? A gente vai ter a camada de front nossa, que é a nossa aplicação. Ele vai chamar uma API Gateway, um proxy, que vai fazer a autenticação para a gente, que vai bater aqui nas autenticações e vai levar esse JWT para o nosso microserviço. Então, esse autorizador aqui, essa camada do JWT, esse não é um microserviço, mas é considerado.
ele que vai fazer essa interação, ele que vai trazer essa abertura de comunicação aí com as nossas APIs. Então, geralmente é usado o OAuth ou é usado o JWT. Existem alguns frameworks aí, tanto da Microsoft quanto da AWS, tanto para Java, quanto para Kotlin, quanto para PHP, que fazem essa autenticação para a gente, que leva esse token para a gente. Mas sempre usando o OAuth. Tem gente que usa a API Google, tem gente que usa a API do Facebook. Então, quando você entra na aplicação e fala assim, cadastra aqui usando o Google, cadastra aqui usando o Twitter, cadastra aqui usando o Discord, sua conta do Git ou com sua conta do Facebook, ele simplesmente vai lá, pega e joga essa chave, joga essas informações para dentro de um servidor, para dentro de um contexto deles, e que faz essa abertura aí com a comunicação do ALF2 ou com o JWT. Respondido? Parece que sim. Mais alguma? Temos sim. O MySaf pergunta, mas cada microserviço pode verificar se o usuário tem permissão para acessar o recurso com base no seu perfil de acesso ou existem formas mais convencionais? Não só pode, como deve. Existem sim as formas de cores que fazem isso na hora que você está trabalhando com o JWT. Também é um mundo à parte, também é um cenário à parte. Ele vai lá e usa o COS ou usa algum outro mecanismo para falar assim, esse usuário é administrador, esse usuário é apenas usuário, esse usuário é do tipo vendedor, esse usuário é do tipo comprador. Então, sim, cada microserviço ele vai ter ali a sua permissão vinculada ao COS ou vinculado com outros mecanismos do JWT, tá? O JWT, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não é esse aqui. JWT.io. Eu acho que já vai até responder aqui a pergunta do Henrique Mello, que ele pergunta o que é mais utilizado no Inter, é o OAuth ou o JWT? Tá, então eu vou falar um pouco o que é o JWT. O JWT é essa chave aqui, que ele vai ter várias informações complementares na chave, vai ter aqui um secret de descriptografia e criptografia, e ele vai trazer todas as informações. Vocês veem que traz aqui name, traz aqui... Opa, volta lá. Traz aqui o name, traz N outras informações que a gente vai configurando no token. Então, isso aqui é um token simples. Os nossos tokens aqui são bem maiores. Geralmente, a aplicação, o token dela é muito maior. Aqui no Inter, a gente tem uma série de camadas de autenticação. Não é só isso que a gente usa. Por quê? Porque a gente está trabalhando com informações que são de grande valia. Então, não é só um JWT, não é só um OAuth, existem outros mecanismos, existem outras camadas para garantir a segurança de todos os usuários aqui, para garantir que alguma outra pessoa não acesse a minha conta e veja o meu extrato, ou acesse meu investimento e veja o que está acontecendo ali, ou quanto que eu tenho de saldo disponível. Não só o valor de saldo, mas hoje também com a LGPD, não sei se todos sabem, a informação que é trafegada na internet, o seu dado que é trafegado na internet, hoje vale muito dinheiro. E também temos que ter uma segurança por isso. Então, o seu CPF, a sua conta, o seu telefone é de grande importância e a gente tem uma segurança enorme em cima das informações trafegadas aqui dentro do Inter. Então, não vou simplesmente limitar ao JWT e ao ALF. A gente vai ter outras camadas, mas também utilizando esse comportamento. Mais alguma dúvida? Não. Então, bora seguir aí, que vocês ainda vão ter mais dúvidas para frente na hora que eu chegar na Skype.
BFF, Back for Front. Peraí, tem o JWT nesses caras? Sim, tem o JWT, tem o OAuth, tem a autenticação, tem muita coisa nesse cara. Mas o que é de diferente de um microserviço? O BFF em si, ele é uma API igual ao microserviço. Ele pode ser uma API REST, uma API RESTful, ele pode ser um WSL. Para quem não conhece, WSL é uma forma de entregar informações via XML, muito usado em aplicações legadas, em aplicações antigas. Desculpe não ter falado. No microserviço aqui, geralmente a gente entrega informações RESTful, seguindo o padrão, seguindo todos os conceitos também do HTTP. Por quê? A gente tem que entregar informações de sucesso, erro. Então, as RFS aqui são muito importantes. Quando você recebe um 404, um 401 ou um 500, que é um interno server erro, ou um 200, os microserviços estão entregando uma API REST ou uma API RESTful. Então, a gente tem que saber lidar com essas RFCs, tanto no microserviço quanto no BFF. Porque o que é o BFF em si? Imagine-se que eu tenho aqui o cenário de 3 microserviços. Esses 3 microserviços, meu web e meu mobile, eles têm que fazer chamadas neles, mas cada um quer usar um pouco do contrato ali, cada um quer usar um pouco do payload. Então, de vez eu pegar o meu microserviço B e falar assim, eu tenho todas essas informações aqui, que é do mobile, junto com todas as informações que eu tenho do web, eu crio ali mais uma camada que vai pegar as informações que eu preciso para o web e que eu preciso para o mobile. Muitas vezes, quando você está usando uma aplicação, a interface web é diferente da interface mobile, é diferente do Android, é diferente do iOS. Então, você vai ter algumas informações para mais ou para menos. E o que o BFF é? É uma API, pode ser REST, pode ser RESTful ou pode ser WSL, vai do que você precisa entregar para o seu front, que vai ter aquelas informações, aquele contrato para que eu preciso fazer para ter uma interação com aquele aplicativo. Então, de vez eu ter N endpoints dentro do meu mobile fazendo várias requisições, eu vou ter uma única requisição que vai lá e busca no meu Zen microserviços. O que isso gera para a gente, usuário? A gente, usuário aqui no Brasil de pacote de dados, a gente sabe o quanto é caro. Então, se eu entrego um microserviço pesado, que eu vou ter que fazer um download de tantos kbytes ou de tantos megas, muita gente vai ficar sem pacote de dados e vai acabar não usando aquela aplicação. Então, quando eu pego esse microserviço, deixo ele condizente com as informações que eu preciso. Tenho mais uma modelagem do meu microserviço B, que também tem as informações condizentes para o que eu preciso. E tem o microserviço C complementando essas informações. O meu BFF ele já vai estar ali buscando, fazendo toda a lógica que eu preciso, toda a interação que eu preciso para entregar ali para o meu mobile um contrato mais leve, um contrato mais fácil, um contrato mais enxuto, ganhando performance, ganhando tempo no meu pacote de dados, porque eu não vou precisar fazer uma requisição muito longa, eu vou ter N benefícios. Então, o BFF é uma camada que vai se comunicar com N microserviços também. Interessante do BFF é que não só o cara de back-end, mas a pessoa também, o desenvolvedor front-end, também codifica nessa camada. Por quê? A preocupação minha como back-end é uma, a preocupação do meu front-end é outra. No BFF, eu tenho que atender N preocupações, eu tenho que atender N pontos. Não adianta eu só olhar para o meu back-end e esquecer o que eu estou precisando. Por quê? O front-end, muitas vezes, quando você entrega valores do back para o front, ele tem que formatar, ele tem que colocar no padrão.
No BFF, não. Você já coloca o padrão de moeda, você já coloca o padrão de linguagem, você já coloca formatação para aquele conteúdo. Então, assim, às vezes, eu digo nós, até me incluo nessa, de quando a gente está trabalhando com o back, a gente está preocupado qual o Docker que eu vou subir, qual o código que eu vou usar, qual o tempo que ele está respondendo, se está respondendo em segundos, milissegundos ou microsegundos, como que eu vou fazer o teste, todas as camadas têm que ter teste, gente. Vamos programar, não vamos deixar de lado o teste é importante. Então, todas as camadas têm que ter teste. Então, é uma preocupação do back-end. Outra preocupação no back-end é como que minha linha de DevOps vai rodar. DevOps é uma entrega contínua. Então, como que eu vou subir isso para a nuvem depois? Se meu back-end está consumindo muita memória, pouco recurso, muito recurso, por quê? Quando está em cloud, tudo é custo, tudo é dinheiro. Então, se eu coloco um microserviço muito pesado, muito inchado na nuvem, eu vou ter uma conta muito alta no final. Não só eu como dono, eu como utilizador das nuvens, mas também o cliente, porque o cliente vai ter aquela baixa de qualidade, vai ter aquela baixa de performance. Então, é a preocupação que a gente tem no front e no back. E a preocupação do front cara, tá bonito? Tá favorável? Então, assim, é uma preocupação que o front tem que é diferente. Ele está preocupado assim, meu mobile, como que eu vou fazer ele rodar, como que vai ser a performance, qual que vai ser o celular no Android, se vai rodar no Moto G ou se vai rodar no Xiaomi, no iOS, se vai rodar na versão 5, se vai rodar na versão 12, no desktop, se vai rodar em Linux, se vai rodar em Windows, se meu web é no Google Chrome, ou se é no Firefox, ou se é no Internet Explorer, no Edge. Então, a preocupação do front é uma e a preocupação do back é outra. E o BFF é preocupação de ambos. Ambos têm que estar ali, ambos têm que estar bem alinhados, porque não adianta eu fazer um BFF pensando em reduzir o meu tempo ali, reduzir o meu payload, reduzir meu contrato, sendo que vai faltar informação para o meu mobile, para o meu web. Então, assim, e um BFF ele pode ser replicado para N contextos. Então, quando fala-se de mobile, não quer dizer que eu tenha apenas um BFF, e sim vários BFFs, ou apenas aquele BFF para o Android ou aquele BFF para mobile. Então, uma coisa que a gente tem que pensar, tem que estruturar bem mobile, ele vai receber tal coisa, tal informação. Meu web vai receber tal coisa, tal informação. Meu web pode sim comunicar com meu mobile também pode comunicar com meu web, nesse meu BFF. Mas eu tenho que ter um contrato que atenda a todos. Alguma dúvida em cima de BFF? Ou melhor, alguma dúvida da onde que a gente veio até o momento? Porque o próximo ponto a gente vai começar a entrar no DDD. Então, se tiverem dúvida, pode mandar aí agora. Então, parece que até o momento não temos nenhuma dúvida sobre BFF. O pessoal está acompanhando, agradecendo e elogiando, né? Falando que você tem uma ótima didática, está gostando bastante. E logo mais, deixa eu só ver, eu acho que o Henrique mandou. Como é que funciona a comunicação entre os microserviços e o BFF? O Henrique perguntou aqui no chat. Boa. Um BFF, ele trabalha, vamos supor que seu microserviço está todo construindo resposta RESTful. Ele vai comunicar com seu BFF da mesma forma que você comunicaria esse mobile direto
ao microserviço. Então, você vai ter uma chamada para aquele endpoint, o BFF vai fazer uma chamada para aquele endpoint, vai consumir aquela informação, vai fazer um factory ou um parse daqueles dados e vai entregar para o mobile. Ele é um adapter. Um BFF, ele é um adapter, ele é um factory, ele tem vários contextos para ele. Ele pode ser proxy também, mas é basicamente uma chamada de uma API. Se você estiver entregando uma API, ele vai ser uma chamada de API. Se seu microserviço estiver entregando um WSDL, ele vai ter uma chamada WSDL. Ele pode ter uma chamada para o SAP, ele pode ter uma chamada com o Salesforce, ele pode ter uma chamada com N outras coisas, desde que você disponibilize aquela porta, aquele endpoint ali para ser consumido. Deu para entender? O pessoal tá bastante dúvida que mandou aqui. O MCF mandou sobre BFF também. Seria um acoplamento do back-end com o front-end? Não seria uma responsabilidade a mais? Não, não é uma responsabilidade a mais, não é um acoplamento. É sim uma forma de você entregar para o seu front-end uma lógica, uma regra de negócio mais exata. Por quê? Imagine que cada microserviço desse, ele faça um cálculo, ele faça uma trajetória ali. Vou falar no mundo do investimento. Imagine que cada microserviço desse consuma uma ponta da Bovespa, uma ponta da B3, uma ponta de um outro serviço. Não é bem assim o cenário, tá, gente? É só um exemplo. Mas imagine que o microserviço A vai lá na B3, o microserviço B vai na sua conta de tesouro direto e o microserviço C vai na Ibovespa. Cada um vai trazer um valor, cada um vai trazer um saldo. Aí você imagina seu mobile, Android, indo no microserviço A, somando com o microserviço B e somando a informação com o microserviço C. Você vai ter um valor total no final. Então vamos falar aí que você tem. Deixa eu ver se aqui vai dar para escrever. Não. Então, você vai ter soma. Esse cara aqui, 10, 10 e 10. Então, você vai entregar aqui para o seu mobile diretamente daqui para cá. Na realidade é ao contrário, né? Esse faz a requisição e esse devolve a requisição. Ele vai te devolver 10 aqui. Ficou um 7 aqui, mas é um 10, tá, gente? Vamos abstrair aqui, ó, porque canhoto tem a vida mais complicada. Então, isso aqui, você devolveu 10 e 10 e 10 e 10. Aí, seu mobile vem aqui, faz a soma e fala assim, cara, eu sou Android, eu vou devolver 30. Então, aqui é Android. Vou desenhar um bonequinho do Android aqui que é mais fácil. Ó, o bonequinho do Android feliz aí. Vamos abstrair, hein, gente? Então, eu devolvi aqui 30. Minha maçãzinha, meu Apple lá, meu iPhone, virou e falou assim, cara, eu vou consumir esse microserviço aqui que tem 10, eu vou consumir esse aqui que tem 10 também de saldo, e eu vou consumir esse aqui que tem 10 de saldo. Só que eu não vou somar aqui, meu iOS aqui, ó, meu Swift, desculpa quem gosta aí de iOS, nada contra, viu, gente? Só não sei programar em iOS ainda, sei programar em Android. Ele vai fazer uma conta um pouco diferente. Ele vai pegar o 10 e vai juntar com mais 10 e depois ele vai juntar com mais 10, fazendo uma interação igual mais. Não sei se vocês lembram aí do que é o igual mais ou mais igual. Ele vai juntar aqui e vai te devolver o quê? 10. Mas peraí, se é meu extrato, se é uma somatória, eu teria que ter 30. Não, verdade. Então eu tenho um bug aqui no meu iOS que está diferente do meu Android.
até alguém descobrir isso, até um usuário reportar, até alguém falar, você foi na onde? Você foi no microserviço aqui, A, B e C, e achou que ele está com erro de comunicação, achou que ele está com uma falha. Agora, a partir do momento que você tem o BFF fazendo essa interação, você tem aqui o seu microserviço voltando as informações, ele pegando, fazendo a soma, e ele devolvendo o Android R$ 30 formatado com a moeda. Porque é muito importante também a gente saber qual é a moeda que a gente está trabalhando. Porque imagina só, o iOS aqui trabalhando em dólar e o Android trabalhando em reais. Pô, eu vou ter $30 no iOS? Pô, vou comprar um iPhone. Não compro mais Android, não. Vou jogar meu Xiaomi fora. Vou pegar isso aqui e vou tacar no lixo. Porque, pô, vou receber em dólar, né? Dólar é mais viável. Então, assim, não é um acoplamento, não é um fator a mais dentro do seu projeto, e sim um bug a menos para estar em produção. Por quê? Você vai ter a lógica centralizada, você vai ter todo um momento centralizado ali e você vai conseguir trabalhar com aquela informação de forma mais assertiva. Então, de vez eu espalhar e sair correndo entre 3 microserviços, eu vou no meu BFF e vou procurar. Se um dos microserviços falhar, eu vou saber qual que é. Foi o B que falhou, porque eu tenho um tratamento de exceção, eu tenho um tratamento de consumo, eu tenho uma resiliência. Então, eu vou ter aquele momento ali dentro do meu BFF e não dentro do meu microserviço. Então, meu microserviço ele fica mais enxuto e mais confortável para trabalhar com Kafka, para trabalhar com um evento, para trabalhar junto com a modelagem do banco. Então, você consegue ter esse valor dentro do BFF. Só que um adendo aí, Sam Newman, que é um dos programadores dentro da TaskWorks, até aconselho a depois dar uma olhada no artigo de BFF da Infoque, ele fala que o BFF tem que ser separado um para cada plataforma. Então, eu vou ter um BFF para Android, eu vou ter um BFF para iOS. Isso é um ponto de discussão muito grande na parte de BFF. Aqui no banco, a gente trabalha com o único BFF atendendo as duas plataformas. O Sam Newman já acha que o certo é ter um BFF para cada plataforma. Por quê? A informação que eu vou passear de um jeito para o Android é diferente para a informação do iOS. O comportamento que eu quero ter na minha navegação, na minha navegação dentro do iOS é diferente da minha navegação do Android. Então, sim, existe essa discussão de separar micros BFF, um para cada front-end. Eu, hoje, vejo valor nas duas soluções, mas vejo que a empresa ela tem que ter um time alinhado. Porque eu posso ter um BFF com uma regra aqui, igual eu falei, de soma ou junção, e eu posso ter um outro BFF com uma formatação em inglês e o outro com português. Então, assim, tem que se tomar esse cuidado. Mas o certo é trabalhar com um BFF para mobile e um BFF para web. O certo não, melhor, corrigindo. O mais usual seria assim, tá? Se tiver mais perguntas, pode mandar. E o pessoal está agradecendo, estão tirando dúvidas aí, respondendo, né? O Gel estava respondendo mais certo aqui no chat, mas está tudo tranquilo. Beleza. Então agora vamos para a parte casca grossa. Agora que é a hora do vamos ver. DDD, Domain Drive Design. Desenvolvimento guiado pelo design ou orientado pelo domínio. Existe 3 siglas: DDD, Domain Drive Design, TDD
Test Drive Develop, e BDD, Behavior Design Develop. TDD e BDD, ele tem uma ponta dessa filosofia do DDD. O DDD, criado aí pelo Eric Evans, ele vem com o conceito de você modelar, de você entender o negócio. O TDD, ele vem com o conceito de você testar e depois desenvolver. Então, eu aqui, em muitos projetos meus, eu aplico o TDD. Nem todos eu aplico o DDD. Por quê? O TDD, você começa escrevendo o código, você vê o erro, você vê as possibilidades e você depois implementa a solução. Então, eu começo escrevendo o código, faço três passos básicos: Red, Green e Refactory. Então, fui lá, escrevi o teste, rodei, deu erro. Opa, normal, ficou vermelhinho lá na minha IDE lá, falando que o teste falhou. Opa, beleza. Implemento, rodo de novo, dei verdinho, meu teste passou. Qual que foi meu teste? Se eu criar uma busca de extrato e ele me retornar com valor nulo, eu tenho tal comportamento. Se ele não me retornar nulo, retornar 10, eu formato em tal comportamento. Então, já tenho o green aí fazendo um acert ali, ou fazendo o de para do que eu preciso. Depois eu volto e refatório. Por que refatorar? Porque é a implementação, é o ajuste de código. Primeiro eu fiz uma lógica que era nulo, agora eu quero testar se está retornando valor, eu quero testar se minha somatória está positiva ou se minha somatória está negativa. Então, esse é o TDD. O BDD não é tão usual aqui, falo mais na região de Belo Horizonte. São poucas empresas até hoje que eu tive contato com o BDD. O BDD, ele é uma mistura do teste. Do entendimento da filosofia do DDD com a filosofia do TDD, porque ele vai pegar, ele vai criar ali a sua estrutura de negócio, o seu entendimento de negócio, vai criar a sua estrutura de teste, sua camada de teste e depois vai criar a sua implementação. Então você passa nos 3 cenários, você passa em tudo. É mais difícil? Porque hoje não existe tantos frameworks, tanto ferramental que está em português. Então acaba que você tem que escrever muita coisa em inglês. E querendo ou não, aqui no Brasil não discriminando, não é julgando, não é nada, mas a gente sabe que o inglês não é enraizado igual em outras culturas. Igual em Portugal, que lá se já aprende o próprio português e o próprio inglês, igual na China ou no Japão, que as crianças já saem no ensino médio falando 2 ou 3 línguas. Aqui no Brasil não, aqui a gente sai falando aí o verbo to be, em escolas públicas, eu estudei escola pública, e a gente sai falando aí o português aí do cotidiano. Se a gente quer o inglês, a gente tem que correr atrás. Então, esse é o grande problema do BDD aqui no Brasil. Existem sim iniciativas, existem empresas que estão abrindo a cabeça, que estão pensando mais em trazer essa pegada, que eu acho uma ideia muito legal, eu acho muito legal. Só que a gente tem que entender toda uma história, todo um contexto sobre o DDD, porque aí a gente vai ter uma fluidez no TDD e a gente vai ter uma fluidez no BDD. Então, vamos lá. A introdução do BDD foi em 2003 pelo Eric Evans. Ele é uma filosofia, ele não é um padrão arquitetural. Foi isso que eu falei lá no início. É diferente de você ter um design pattern, de você ter um padrão arquitetural e de você ter uma filosofia. A filosofia
pode ou não ser aplicado um padrão de projeto? Não, ele deve ser aplicado. Então, padrão de projeto você tem adapters, factories, você tem camadas, deixa eu ver, decorator, mediator, você tem N coisas. Eu vou mostrar um pouco do padrão de projeto, um livro bem interessante mais à frente. Mas não deixem de estudar padrões de projetos. Isso é muito importante. O DDD, ele é fácil de compreender. Então, assim, ele vai ser muito simples de você entender, de você assimilar. Mas ele é difícil de aplicar. Por que, que ele é difícil de aplicar? O Eric Evans ele deixa bem claro que o grande dificultador da implementação do BDD é porque nós, desenvolvedores, a gente está muito voltado à parte técnica e não à parte negocial. A gente não quer, muitas vezes, ir a fundo do negócio. E, novamente, quando a gente entende do negócio, quando a gente entende do produto, a gente domina o produto que a gente está trabalhando, a modelagem fica mais precisa, o produto sai mais assertivo. Então, quando você passa a ter um olhar para o negócio, a aplicabilidade do DDD é muito mais fluida, é muito mais prática. Igual aqui fala, que ele é um guia de modelagem com base no negócio, ele vai trazer para você uma necessidade de ter alguém mais expert, de ter alguém com conhecimento maior do contexto. Então, por que, que ele não é tão usual na hora que você vai aplicar um MVP, um monolítico? Porque você não conhece ainda esse negócio, você ainda não tem esse negócio consolidado. Não é igual uma padaria que hoje vende pão e que amanhã vai estar vendendo bala e que daqui a pouco está vendendo bolo. Você começa a entrar a fundo em quê? Eu preciso fazer o controle da minha farinha, eu preciso fazer o controle de quantos pães eu vendi, por quanto que eu vendi, quanto que eu gastei em cada pão, qual o meu vendedor de farinha ou qual que é o meu vendedor de bala, por quanto que é o meu ganho daquela bala vendida ou daquele pão vendido. Então aí começa a entrar a modelagem, porque você vai entender N cenários da empresa. E quando eu falo N, é N mesmo. Então, para eu chegar hoje, um pouco do conhecimento que eu tenho, eu tive que ler o livro do Eric Evans, que é esse azulzinho aqui. Os dois estão em promoção na Amazon, vale a pena pegar. Então, eu tive que ler ele. E depois eu tive que ler o Implementando o Domínio Drive Design, que é um pré-fácil que o Virgil Venel fala. Ele fala que é um pré-fácil. Cara, se eu pegar aqui a grossura dos dois livros, vou aproveitar que ele está aqui, ó. Os dois livros aqui, você vê que tem marcação para tudo quanto é lado. Esse aqui é o do Eric Evans. E esse aqui é o pré-fácil do Virgil Venel. Ele é bem fácil mesmo. O bom dele é que ele tem códigos. Então, assim, quando você começa a ver o código, você começa a entender o que é o DDD. Aqui agora eu vou dar um pouquinho de acelerada, porque senão acho que não vai dar tempo. Então, assim, vou deixar as perguntas mais para o final. O famoso domine a teoria e não a prática. É muito fácil a gente falar assim, eu domino Java, eu domino C Sharp, eu domino Kotlin, eu domino PHP. Beleza, você domina a teoria de programação orientada a objeto? Você sabe o contexto que você está usando uma composição, uma segregação, uma herança, uma interface? Você está ferindo o Solid ou você está ferindo o padrão do OO, do orientado a objeto? Então, sempre é bom. Domine a teoria e não a prática. No DDD, isso é muito enraizado. Se você não dominar a teoria, a sua prática vai quebrar no final. Na hora que você estiver modelando, vai dar errado. Os três pilares que o Eric Evans leva com ele na sua literatura é que o coração da aplicação é, sim, o design. Então, assim, o modelo ali, o design do seu modelo é a primeira coisa que você tem que fazer.
ele ali vai ser o comportamento para N outros microserviços, N outros BFF, ele que vai ser ali o que vai ditar ali onde você vai colocar uma regra de negócio, se sua entidade é anêmica ou não. O modelo, na hora que ele fala que é a espinha dorsal utilizada pela equipe, ele quer dizer o seguinte: muita gente às vezes entra numa empresa e não sabe aquele conceito de ambiguidade, que é você saber conversar com a área de negócio. Por exemplo, eu hoje aqui no time de investimento, eu tenho que saber o que é um tesouro direto, o que é um CDI, o que é um CDB, eu tenho que saber o que é uma sigla de um papel, o que é um papel. E quando eu estava em outra empresa, eu tinha que saber o contexto que ele estava usando, o que era a fala que o negócio tinha. Então, quando você tem isso, você consegue chegar e transitar com a mesma fala no mesmo projeto. Porque você imagina, eu saio daqui, vou ali pedir gasolina para o meu frentista. Ô, chefe, coloca 20 litros aí para mim. De vez ele colocar R$ 20, ele vai colocar 20 litros de gasolina. Isso já aconteceu comigo. Então, assim, eu cheguei lá no posto de gasolina e falei, ô, coloca 40 aí para mim. O cara entendeu o quê? 40 litros no tanque. Vou pagar uma nota de gasolina. E a gasolina R$ 6. Agora, eu já cheguei num outro posto de gasolina, que perto de casa. Pô, coloca 40 aí para mim. O cara foi lá e colocou R$ 40. Então, assim, quando você tem essa ambiguidade, quando você tem essa fluidez na linguagem usada, todos da equipe, todos os membros ali vão falar a mesma coisa. Então, não vai ter aquela distorção de cenário, distorção de contexto. E modelo de conhecimento destilado, quando ele fala isso, não é que quer dizer que você vai parar de beber cerveja e vai beber vodka. Não é destilados. Mas é você compartilhar daquela ideia, daquele padrão, daquele design, daquela forma de interação do seu projeto com todos na equipe. Então vocês vão ter bem alinhado, bem consolidado ali que cara, a estrutura de negócio, a minha business, a minha regra de negócio vai estar no package ou vai estar na solution tal. A minha camada de front-end vai estar no pacote tal. A minha camada de API vai estar aqui. Minha entidade vai ser essa. Meu modelo vai ser esse. Meu contexto vai ser esse. Então, você tem a mesma estrutura, o mesmo padrão de projeto, que é diferente, tá, de uma filosofia novamente. Então, a minha mesma arquitetura eu vou ter em todos os microserviços. Então, eu esqueci aqui, ó. Agora a gente já está aqui um pouco mais rico de conhecimento sobre o DDD. Então a gente já pode entrar na parte de aplicabilidade. Hoje existe um termo que eles falam que é o DDD Lite. O DDD Lite eu não vejo como um conceito, em ambas as literaturas não fala de um DDD Lite, mas o que é isso? É você pegar partes do DDD e aplicar. É você pegar pequenos trechos do DDD e aplicar. O Eduardo Pires, ele deixa claro em seus debates, em alguns fóruns dele, gente, eu sou .NET e Java, tá? Então eu conheço os dois mundos. Eduardo Pires, .NET, para quem não conhece. Ele fala que uma analogia que ele faz é que é a mesma coisa de você pegar o Scrum e rodar só alguns ritos dele. Você roda daily, você roda a weekly, mas você não roda a retro, ou você roda a retro e a daily e não roda a weekly. Então ele pega conceitos do DDD e usa só aqueles termos. Então, é uma forma de aplicar o DDD? Sim, é uma forma. Mas você não está aplicando toda a teoria, toda a riqueza dele dentro do seu projeto. Um outro ponto é tenha o context map bem definido e bem coeso. O que é isso? Cada contexto ali, cada contexto de solução, tanto dentro do microserviço quanto no BFF,
ele tem ali sua definição. Mas imagina que meu contexto hoje é de vendas de automóvel. Então, hoje eu estou fazendo um contexto de venda de automóvel. Eu preciso ter automóveis no meu pátio para vender. Só que meu microserviço que vende, ele também tem um cadastro de pessoa, ele também tem um cadastro de usuário, ele também tem um cadastro de financeiras. Mas ele não tem meu cadastro de carro. Então, o que eu estou vendendo? Então, assim, se você tiver um contexto bem definido, bem mapeado, a forma de você interagir, a forma de você levar o seu DDD, a sua modelagem, a sua aplicabilidade dentro de um microserviço ou dentro de um BFF vai ser mais fácil, vai ser até mais fluido, até para corrigir bug. DDD não é a quebra de arquiteturas, não é quebrar em camadas. Quando eu digo isso, é que muita gente pensa o seguinte: vou criar um microserviço e vou ter aqui o package domain. Gente, o package domain não representa que você tem DDD. O package domain dentro da aplicação ou o pacote de domínio, desculpa, ele representa que você tem apenas uma camada de domínio. Você vai ter ali suas regras de negócio. Você tem ali a estrutura que vai ter cálculo, ou que vai ter chamadas, ou que vai ter regras de if else. Então, não é quebrar em camadas, não é. DDD é muito mais. Mesmo que você aplique momentos dele, ele é muito mais amplo. E o livro que eu falei com vocês, do padrão de projeto, o Design Partners, tem nesse site aqui, ó. É esse site aqui, ó. Por que que ele é um livro? Ele tem aqui, ó, padrões de projeto para você criar, padrões para você estruturar e padrões de comportamento. Então, isso aqui juntado ao DDD, a filosofia do DDD, você vai ter uma aplicação mais rica. Então, quando você vem aqui e fala assim, eu quero usar um factory, ele vai ter o exemplo aqui do que é o factory, o que ele faz. Ah, não, eu quero usar um padrão estrutural, que é o adapter. O que é um adapter? O próprio desenho aqui fala. Eu tenho um carro esportivo, que ele anda sobre linhas dos trem, com rodas de trem. Então eu tenho que fazer alguma adaptação para isso. Então essa que é a diferença quando você fala de usar um padrão de projeto e usar a filosofia do DDD. Por quê? No DDD, você vai precisar de alguns conceitos. Então, basicamente, é isso que é a estrutura, ou o seu modelo inicial da sua aplicação. Você vai ter o aggregation objeto, que é o objeto agregador. Você vai ter o domain model, que é a entidade de modelo ali, a sua lógica de negócio, o seu get, o seu set. Você vai ter o value object, que são o valor de cada entidade, tá? Não existe. Você vai pegar ali, por exemplo, entidade pessoa. Você vai ter ali a sua entidade pessoa e tudo mais. Aí vem o detalhe. Você vai ter a sua factory. Você vai ter os seus factories. Tere, factory é aquele padrãozinho lá daquele projeto, daquele livro que você mostrou agora? Sim, aquilo é um factory. Por quê? Você vai pegar a sua classe, vai fazer a adequação dela para o objeto que você necessita dentro do seu domínio. Então, sim, você vai aplicar um conceito de um designer de padrão de design ali, de arquitetura. Então, sim, você vai precisar dele no DDD. O Domain Service é o seu serviço de domínio ali, como você vai trabalhar com as diversas entidades, como que você vai fazer essa persistência aí através de tudo. Depois você vai ter o Application Service, que é a sua camada de aplicação, a sua camada de entrega, e o seu repositório, que é onde que você vai buscar as informações. Então acaba que o seu desenho desse
conjunto da obra do DDD é esse emaranhado aqui. E dentro de algumas literaturas, essa parte aqui, eu vou passar ela rápido, porque ela é grande. É uma tabela um pouco cansativa. Existem links para ela. É só jogar scorecard no Google, scorecard DDD, porque vocês vão entender que com a pontuação vocês conseguem chegar a eu uso ou não uso o DDD. Então ele vem quebrado em 3 colunas, que é se o seu projeto contém isso. A segunda coluna, que é a do meio, é a pontuação. E a consideração e apoio do projeto é uma forma de você interagir, de você pensar ali de como que seu projeto vai ter aquele comportamento. Então, a partir do momento que você lê essas colunas, então você vai ver que ó, aquele primeiro ali, pontuação 0, ele pergunta resumidamente se é um CRUD ou não, como que você vai adotar, o que você vai fazer. A segunda, ele tem um valor 1, que é a quantidade de métodos de negócio, que é entre 25 a 30. Cada um emprega esse cara aqui de um jeito, é só lendo. Essa tabela tem que ser lida com carinho, com muita atenção. Depois você tem a pontuação de 2, 3, 4 e 5. Essa tabela é uma tabela que vai te ajudar a ver se você aplica ou não o DDD nos seus projetos. Nem tudo é possível aplicar DDD. E pode ser que você aplique o Light ou não. Agora, a parte que a gente pode ter como premissa, que é a parte que eu acho mais fácil de lidar, que é a partir do momento que você entende os erros comuns, você começa a ver se eu vou ou não aplicar. Por isso que eu corri aquela tabela, porque a tabela ela vai te ajudar a pontuar, mas às vezes dentro do projeto a gente não tem tempo de fazer isso. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é começar pelos erros. Por que pelos erros? Porque, olha só, permite o meio de persistência influenciar diretamente nas entidades. Então, quando eu vou estar usando os OMR, na hora que eu estou usando ali a comunicação com o meu banco, minha entidade ali, ela pode ser, minha persistência ali pode ser mudada, minha entidade pode ser mudada. Eu posso chegar lá e falar que aquele campo não existe mais, ou que aquele campo vai ser, de vez ser um boolean, vai ser uma string, de vez ser um int, vai ser um double. Então, quando eu começo a pensar desse jeito, eu penso assim, pô, peraí, se isso aqui vai mudar todo o meu negócio, então eu não modelei corretamente o meu DDD. Então, já é o primeiro erro. Então, seu projeto já não cabe mais DDD. Então, repense, estruture novamente, volte nesse ponto e faça a mesma pergunta. Um outro ponto, a gente nunca envolve a área de negócio. A área de negócio é chata. Não gosto de conversar com eles, que eles vêm com muita dor, eles vêm com muita coisinha. Se a gente não está envolvendo o negócio, como que a gente vai aplicar DDD? Se o negócio que é a chave do DDD ignorar a linguagem comum. Aqui eu estou falando para o frentista que eu quero 40 de combustível e lá do outro lado eu estou falando que eu preciso que o frentista coloque 40 litros de combustível. Eu estou ignorando aquela conformidade. Eu estou deixando de falar daquele jeito. Então, se você não está falando com fluidez entre todo o projeto, repense. O, um grande ponto que é esses três aqui, você consegue matar de cara. Mas daqui para baixo, aí já entra em código. Não ter o conhecimento de limites do contexto. Aonde que vai? O exemplo que eu dei lá da venda de automóveis. Se eu tenho uma venda de automóveis e meu microserviço está com cadastro de agência, está errado. Então eu não sei o limite. Meu microserviço ele tem que ser específico para quê? Então, quando você começa a limitar seu contexto, quando você começa a ter o entendimento do seu contexto, você começa a ver que, olha, daqui para frente, até aqui, eu ainda estou conseguindo modelar meu DDD. Mas na hora que eu cheguei na minha entidade e ela está anêmica, minha entidade não tem um valor rico,
não está batendo com o meu negócio, eu já não tenho DDD novamente. Volto, refaço todos os passos. Deixar a lógica toda por conta do domínio. Isso é o mais normal de se ver. Isso aí é comum demais de se ver. Que é, poxa, meu domínio ele tem que ter a lógica de autenticação, ele tem que ter o conhecimento do usuário. Não, quem vai fazer isso é meu JWT, é meu AUF2. Então, eu deixo esse comportamento para ele, não para a minha camada de domínio. Minha camada de domínio, ele tem que saber que eu quero vender um carro, o meu carro tem que ser azul e a pessoa ela tem que ter dinheiro para pagar o meu carro. Então, essas são as premissas de regras. Eu não quero saber se o nome da pessoa começa com X ou com J, se ela é fazendeira ou se ela é empresária. Eu tenho que saber se ela tem condições de estar quitando aquele carro para que eu não venha tomar prejuízo. Então, nem toda lógica é deixada ali no domínio, nem tudo é julgado pelo domínio. Senão você está criando um monolítico, senão você não está criando, de fato, um projeto com DDD. E, por fim, sempre deixamos de lado o negócio e focamos na tecnologia. Gente, Java, .NET ou C Sharp resolve muita coisa. É muito fácil você ler, é muito fácil de você ter acesso a isso no Google, mas a regra de negócio, o core da empresa, você só tem dentro da empresa. Então, quando a gente passa a deixar de lado a empresa e focar só no que a tecnologia vai fornecer, o que o Java 8, o Java 11 vai fornecer com Lambda, o que o .NET 5 trouxe aí agregando, o que o .NET Core trouxe aí, o que o C Sharp 8 e 9 trouxe de novidade. E a gente começa a olhar muito por esse lado, o negócio é deixar de lado e pode ser que a gente não está fornecendo uma solução plausível aí para o negócio. A gente está fornecendo uma solução tecnológica, mas que não resolve nada, que é simplesmente ali um peso de papel. Então, não pode se deixar hora alguma de olhar para o negócio e ter um entendimento de negócio dentro do DDD. Teve o entendimento, teve a modelagem, criou bonitinho, gente, tá ali, tá saudável, vamos olhar para a tecnologia. Tecnologia, ela não constrói sozinha o produto, ela não constrói sozinha a solução, ela é só mais um fator para que a solução seja bem implementada. No mais foi isso, dessa corrida no final, mas os pontos importantes eu espero que eu tenha deixado claro para todos vocês. Agradeço essa oportunidade do Inter e a Gil e agradeço vocês aí por estarem participando aí dessa live. Se tiverem mais perguntas, bora lá, vamos aí, pode abrir aí agora para perguntas e pode me chamar também se eu não conseguir responder todas lá nas redes sociais. Estava acompanhando aqui a discussão do pessoal, né? Todo mundo se ajudando aqui no chat. E vamos esperar aqui. Se o pessoal tem mais alguma dúvida que o Twilio pode responder, tirar aí, quer uma dica, mais alguma questão a ser resolvida sobre BFF, DDD. O pessoal está agradecido. Mesmo que não tenha aqui nesse momento, não consegui passar todo o conhecimento, não consegui passar todo esse conteúdo, né? Porque, igual eu falei, é um conteúdo bem amplo para 1h30. Gente, pode me chamar, pode me chamar lá no Facebook, Instagram, LinkedIn. Vai ser um prazer conversar com todos, vai ser um prazer ter essa troca de experiências. Nós que agradecemos. O pessoal está sempre aqui agradecendo. Ficaram aqui conversando bastante, tirando dúvidas, falando da didática.
Então, pessoal, agradecer a participação de vocês, agradecer a disponibilidade do Terê. É muito importante, né, a gente ter esse momento de mentoria, de estar trazendo e abordando temáticas, principalmente, que aparecerão ao longo do Bootcamp, para o pessoal estar participando, e a gente percebe que todo mundo interagiu bastante, todo mundo conseguiu tirar ao longo da live as suas dúvidas, o pessoal está aqui agradecendo, nós que agradecemos a participação de vocês, terem ficado aqui com a gente, agradeço também ao Terê, agradeço ao Inter, né, pela parceria que nós temos, e é isso, pessoal, até a próxima, muito obrigado, uma boa semana para vocês, se cuidem, tchau, tchau. Obrigado, gente, boa semana, tchau.